Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado para todos. Esse é o momento dos nossos anúncios. Peço atenção dos irmãos. O primeiro anúncio desse sábado é a reforma do nosso templo. Nós concluímos a primeira etapa e ficou um padrão de excelência para o nosso Deus, né? A nossa fachada, a frente da igreja. E agora nós estamos já iniciando a segunda etapa da reforma, que vai ser a partir aqui de dentro. E para isso nós precisamos da contribuição dos irmãos, para que o nosso templo seja feito da melhor maneira possível para a honra e glória de nosso Deus. Para isso, nós vamos deixar aqui hoje para os irmãos as formas de doação, de como podem ser feitas as doações para a reforma. Pode ser feita através das ofertas nos envelopes. Você vai colocar destinado à reforma da igreja e colocar na salva. E uma outra forma é através de depósito. A agência do Bradesco, a agência 2137, a conta 21610, dígito 0, Banco Bradesco. E se você for fazer transferência, necessita do CNPJ, que é esse que está aí. 07 12 11 35 0007 40. Na conta da União Centro-Oeste Brasileira, o COB e ASG. E você também precisa colocar no recibo, que é doação para reforma, colocar uma cópia desse recibo na salva aqui da igreja, para que o nosso tesoureiro possa ter esse controle das entradas. Então, existem duas formas de doação. Nós todos somos convidados a participar para a honra e glória de nosso Deus e para que o nosso templo fique bonito para receber mais pessoas para louvar o nome dele. O segundo anúncio é a Campal Riachão 2017. O tema da Campal desse ano é a última geração. Vai ocorrer de 26 a 29 de julho. Tem vários convidados especiais. Aqui eu estou mencionando o trio Shabá e o quarteto Azaf, que já é um velho conhecido nosso. A taxa de inscrição, R$ 25,00. Crianças de 5 a 10 anos pagam uma taxa de R$ 15,00. O Caleb Urbano está acontecendo no setor universitário. Volto a mencionar aqui para que nós oremos pelos nossos jovens que estão envolvidos nesse projeto. Tem feito muito bem para a comunidade, feira de saúde, atendimento à comunidade, escola cristã de férias para atender as crianças. Então, que Deus possa abençoar cada um dos jovens e cada irmão se lembre de orar e participar quando puder nos horários de culto jovem lá no setor universitário. Continua durante todo o mês de julho a série Não Somos Heróis com o pastor Vinícius. Heróis querem ser imortais, discipuladores morrem pelos outros. Tem sido meditações maravilhosas e toda a igreja está convidada e também a trazer seus amigos a participarem. Feliz sábado. Que bom estarmos aqui na casa do nosso Senhor mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Que todos possam se sentir bem e que nesse sábado possamos receber maravilhosas bênçãos do nosso Deus. Nós vamos iniciar o nosso louvor neste momento, cantando o hino de número 373. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
E Ele é o nosso Rei. Por isso vamos cantar agora Rei dos Reis, número 73. Devemos todos os dias entregar tudo a esse Rei dos Reis, pois Ele faz maravilhas por nós. Vamos ficar em pé nesse momento e cantar o hino Tudo Entregarei. 295. Tudo se
Bom dia, igreja. Bom dia. Esse é um momento ímpar da nossa programação, um momento em que apresentaremos a Deus os nossos pedidos, né? E oraremos intercessoriamente pelas nossas necessidades, tá? Eu tenho aqui 3 pedidos, irmãos, especiais, que eu gostaria de manifestar publicamente para que a igreja ore intercessoriamente. O pai da Lília, que faz parte do Novo Sentido, está hospitalizado, a situação dele é delicada, ele inalou muita fumaça em um incêndio, se não estou enganado, e isso causou uma complicação, ele teve parada cardíaca, tá? E é uma situação grave, inspira cuidados. Então, peço para que a igreja ore intercessoriamente pelo pai da Lília, que está hospitalizado. Da mesma forma também peço oração pela Salete, a avó da Lília, que também está com problemas de saúde, numa situação também delicada, tá? Essa semana, se eu não me engano, o Cristiano foi internado numa clínica de recuperação de dependentes químicos, né? Ele tem problemas com alcoolismo e foi hospitalizado para proceder ali a essa desintoxicação. Então nós também pedimos para que todos orem pelo Cristiano, tá bom? Eu quero chamar aqui à frente uma família especial da igreja, também, né? Especial da igreja, que é o Albert, a Lise e a Julie. Estão aqui? O Albert, a Lise e a Julie. Está vindo ali. Essa é a família pela qual nós oraremos durante toda a semana. Até o próximo sábado estaremos orando intercessoriamente então pela família do Albert. A Albert, a Lise e essa coisinha fofa aqui que é a Julie. Amém? Olha só que coisa, hein? Estão comemorando 10 anos de casado, irmãos. Que bênção, né? Muito bem. Todos que quiserem apresentar a Deus o seu pedido, a sua necessidade, aquilo que lhe angustia o coração nesse momento, tenha liberdade de vir até aqui à frente, tá? E apresentar então a sua petição a Deus nesses momentos. Nós cantaremos e logo após o hino nós nos ajoelharemos para orarmos ao Senhor. Todos que puderem, ajoelhemos-nos para a oração. Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer de uma maneira muito especial, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida.
Te agradecemos, Pai querido, por essa oportunidade que temos de adorá-lo na beleza da tua santidade. Rogamos humildemente o teu perdão, Pai querido. Rogamos que o Senhor nos purifique de toda injustiça pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, nesse instante, a tua igreja aqui na Vila Nova está diante de ti, prostrada de joelhos, com o coração contrito, e queremos apresentar ao Senhor as nossas petições. Cada um de nós temos as nossas lutas, Pai querido, o Senhor bem as conhece todas. Sabe quais são nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas angústias. E nós humildemente apresentamos diante de Ti nesse instante, diante do Teu altar, Pai querido, os nossos pedidos, as nossas angústias, as nossas lutas, rogando humildemente que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor opere milagrosamente na vida de cada um aqui presente e na vida de cada família aqui representada. De uma maneira especial, queremos apresentar a família do Albert, Liz e Julie. Esta bela família, Pai querido, cujo casal está comemorando 10 anos de vida matrimonial. Rogamos humildemente que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça e, acima de tudo, Pai querido, que o Senhor dê sabedoria ao Albert e à Lise na criação da pequena Julie, para que eles possam educá-la nos teus caminhos e apresentá-la ao Senhor naquele maravilhoso dia do nosso reencontro. Oramos intercessoriamente pelos pedidos que estão aqui nesta caixa de oração. Oramos intercessoriamente por esses 3 pedidos que foram feitos aqui agora há pouco. São casos delicados e rogamos que o Senhor opere, Pai querido, transformando, curando, fortalecendo, confortando a cada uma das pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas nesses processos. Amado Deus, humildemente oramos a Ti nesse instante, rogando a Tua presença através do Teu Santo Espírito em nós e em nosso meio, pois oramos humildemente agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Provai e vede. História de hoje. Toque na tela. Oi, pois não? Recrismar imóveis? Sim. Eu sou Reinaldo Martins, corretor de imóveis aqui na cidade de Praia Grande, no estado de São Paulo. E esta é a minha esposa Cristina, que também é corretora, e juntos administramos nosso negócio aqui no litoral paulista. Nós frequentávamos uma igreja que ficava bem próximo à nossa casa. E aí, Reinaldo, nós vamos à igreja? Não, estou pensando em não ir mais. Depois de 8 anos frequentando essa igreja, nós saímos de lá do mesmo jeito que entramos. Vazio. Sabe bem, vamos dar um tempo. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer. Ele vai nos mostrar o caminho. E para falar, puxa vida, estou com uma dor de dente tão grande, bem. A gente precisa ver se acha um dentista, viu? Doendo dos 2 lados. Você não vendeu uma casa para um dentista? Eu lembro que ele te passou um cartão. Por que você não liga para ele? É mesmo, Dr. Luiz. Bem lembrado.
Eu tenho o cartão dele nas minhas coisas. Me lembra que eu vou ligar para ele. Um dia, Cristina, limpando a casa, foi surpreendida quando a TV, de forma automática, acionou o dispositivo touchscreen e sintonizou um programa evangélico que atraiu sua atenção. E isso não nos pertence. Diante do drama religioso que estávamos vivendo, o fato da TV ter sido ligada no canal daquele programa que ela nunca tinha visto lhe pareceu um milagre. Sua atenção agora se dirigia para o conteúdo de vários programas da TV Novo Tempo, que lhes causavam grande admiração. Na primeira oportunidade, Cristina me convidou para sentar junto com ela e assistir a um dos seus programas favoritos, a Arena do Futuro. No dia seguinte, o Dr. Luiz Gustavo nos atendeu de uma forma muito atenciosa, e isso nos deu tranquilidade para iniciarmos com ele o nosso tratamento dentário. Durante o atendimento, vimos que havia um monitor de TV ligado no mesmo canal que nós estávamos acostumados a ver diariamente em nossa casa. Foi então que soubemos que o Dr. Luiz era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a mesma igreja da TV Novo Tempo. A partir daí, iniciamos uma grande amizade, a ponto dele nos convidar para participar da Semana da Família em sua igreja. Fazer um convite muito especial para vocês. Acreditando que aquela era a vontade de Deus para a nossa vida, nós fomos à igreja e fomos surpreendidos pela linda recepção que deram para a gente. Nós estávamos maravilhados com tudo o que estava acontecendo. Naquela mesma noite, fomos convidados para um jantar especial na casa do Luiz e da sua esposa Silvia. Estávamos vivendo em um outro mundo diferente do nosso. Nós sentíamos o tempo todo o carinho sincero daquele casal por nós e tivemos a oportunidade de fazer vários estudos bíblicos em sua casa. Passávamos horas estudando a Bíblia e meditando nas promessas do Salvador Jesus. Em casa, nós continuávamos estudando a Palavra de Deus através dos programas da TV Novo Tempo. E a Bíblia nos revela sobre este assunto. Um dia, durante o último estudo bíblico na casa do Luiz, o que imaginávamos aconteceu. Reinaldo, hoje nós chegamos ao final dos nossos estudos. E eu e a Silvia estávamos conversando e achamos que você e a Tina estão devidamente instruídos e preparados na palavra de Deus. Gostaria de fazer uma pergunta, Reinaldo. Vocês querem se batizar? É que tem uma situação que nós não comentamos com vocês no começo. Eu e a Cristina estamos juntos há 25 anos, mas nós não somos casados. Peraí, vocês estão juntos há 25 anos e não são casados? Para vocês se batizarem, é preciso que vocês estejam casados. Quer casar comigo? Até que enfim, hein? Pensei que esse dia nunca fosse chegar. Não tivemos dúvidas sobre o que fazer. Depois de 25 anos, eu e a Cristina nos casamos e em seguida nos entregamos a Cristo através do batismo. A igreja estava em festa e o nosso coração cheio de alegria diante da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Hoje, eu sou diácono da igreja e a Cristina uma das diaconisas. Louvado seja o nosso Deus pela existência da TV e por enviar amigos sinceros em nosso caminho, que nos ajudaram a encontrar a Deus, a quem tanto procurávamos. Provai e vede.
Aqui todo mundo junto, juntinho com o tio Francisco. Agora é minha vez de estar com eles. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado às crianças. Todas as criancinhas aqui, bem pertinho aqui do Francisco, do tio Francisco. Bom, tem mais crianças? Vou esperar aqui meus amiguinhos chegarem. Muito bom, vinde minhas criancinhas, que delas é o reino dos céus, né? Então, a mensagem que eu vou trazer para vocês, crianças, é uma história muito legal. Quem gosta de ter presente, levanta a mão. Quem gosta de ter dinheiro, levanta a mão. Então, mas é já sabermos de onde vem esse dinheiro, o que é mais importante para a vida da gente. Eu vou trazer para vocês a mensagem, uma parábola sobre um jovem muito rico. Era um rapaz que tinha de tudo, mas faltava alguma coisa para ele. Certa vez ele estava, Jesus, numa das pregações, passando com os discípulos. Chegou um jovem rico, assim, bem vestido, tinha bastante conhecimento, e chegou perto dele e perguntou: mestre, o que eu faço, o que é preciso para eu ter a vida eterna? Aí Jesus assim olhou para ele, assim, com um olhar bem de amor, né? Imagino eu, com bastante carinho, e perguntou: você que conhece todos os mandamentos, vai, pega toda a sua riqueza, todos os seus dinheiros, tudo que você tem de valor, dê aos pobres. E ele pensou bem, olhou assim para Jesus com um olhar assim de repreensão e timidez e abaixou a cabeça. Aí, o que a gente pode imaginar disso? Deve ter sido um momento muito difícil para ele, ter o mestre, né, o Senhor Jesus, junto, com aquela mensagem forte. Mas o que ele precisava mesmo saber, ele não teve essa noção, era que Jesus queria que ele tivesse mais compaixão com os pobres, que ele tivesse mais amor ao perdido, ao ser humano, ao outro. E a gente pode imaginar que deve ser muito difícil, né, você ter que dividir algo com alguém. A gente vê que no colégio, no jardim, você divide seu doce, sua merenda com o seu coleguinha, quando o seu coleguinha não tem. Então imagina uma pessoa que tem muita coisa, né, muito dinheiro, muitos bens, e dividir isso com o outro ou distribuir ao outro. Porque Jesus queria, a mensagem que Jesus queria deixar era essa, de você se compadecer com o outro. Por isso que tem aquela passagem que diz, o complemento dessa passagem, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico receber o reino de Deus. Então, que nós possamos, a mensagem para vocês, crianças, que Jesus, até hoje, Ele espera de nós crianças, até nós jovens, anciãos, é que nós venhamos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. A gente cresce ouvindo papai e mamãe falando sobre ficar no caminho com Cristo, vir para a sabatina, vir nos cultos. E o que o Senhor quer isso? O que Ele espera realmente de nós? É que nós venhamos ter Jesus no coração para compartilhar o que nós temos e recebemos dele com o outro. Tá bom? Que você possa fazer isso com seus amiguinhos, juntamente com seus pais, tá legal? Nós vemos assim que Jesus, no tempos de hoje, Ele se preocupa não só com a humanidade, mas com as nossas crianças. Nós vemos que as nossas crianças estão sendo muito violadas, violentadas na mente, nos corpos. Então, que nós vamos orar pelas nossas crianças, não só do nosso país, da nossa casa, mas do mundo, né? Para que o amor de Deus venha entrar na cabecinha delas, no coração, para que elas sejam realmente o futuro da igreja e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Agora vamos curvar nossas cabeças, fazer uma oração juntos, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos aqui, Senhor, na Tua presença, para bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por nossas crianças, por nossos filhos que ouvem a Sua palavra, guarda no coração.
tem buscado juntamente com seus pais o teu reino, Senhor, aqui na terra. Senhor, venha preservar a mente e o coração de nossas crianças nesse mundo tão vazio, mal, sofrido. Senhor, que as nossas crianças possam dar carinho e amor a todos aqueles que se achegarem, assim como é a mensagem do seu evangelho, Senhor. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para ter mais coisas vos serão acrescentadas no livro de Mateus. Senhor, obrigado por tudo. Abençoe os pais de nossas crianças também. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora as criancinhas podem voltar. Transformar nosso ser aqui, faz ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus, ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Deus está aqui, Ele sempre vem. Suas
Maranata! O Senhor logo vem. Amém. Nós, a semana passada, final de semana passado, tivemos uma programação muito especial aqui na igreja. Quem acompanhou, com certeza gostou. Nós vimos, através do evento, né, da programação que aconteceu aqui a semana passada, a importância de nós nos preocuparmos com a nossa saúde espiritual. E nós abordamos aqui, estudamos aqui um aspecto importante para fortalecermos a nossa saúde espiritual, que é o momento a sós com Deus. Amém? E vejam vocês como Deus é maravilhoso. Nós vamos continuar abordando esse tema, a importância da nossa saúde espiritual. Mas hoje e amanhã, vendo um outro aspecto, não menos importante, né, fundamental para a nossa saúde espiritual. E para isso eu quero convidar aqui o Fernando Buarque. Ele é consultor de saúde da família. Opa, Fabiano. Como é que tá aqui? Fui eu que errei, irmãos. Eu escrevi Fabiano e falei Fernando. Fabiano Buarque, tá? Ele é consultor de saúde da família e também assistente de comportagem aqui da Associação Brasil Central. Tá? Ele estará encarregado então de apresentar para nós esse plano divino para fortalecer a nossa saúde espiritual. Que Deus os abençoe. Amém. Feliz sábado, irmãos. Que bom que você está hoje aqui, né? Assim como já foi apresentado. Eu trabalho na associação, estou aqui, vai fazer um ano em Goiânia. Estava trabalhando no Mato Grosso do Sul até o ano passado e recebemos um chamado em minha família e viemos para cá, para Goiânia. Está sendo um prazer enorme poder conhecer aqui Goiânia, a cultura de vocês, né? Apesar de ser uma cidade gigantesca, a gente vai se adaptando. Eu não sou mato-grossense, tá? Vocês no decorrer do sermão, vocês vão perceber o sotaque um pouco arrastado aí. Sou nordestino, sou lá de Maceió, tá certo? Mas o tempo, como já faz um bom tempo que sei lá, então perdi alguma coisa ainda, mas não tudo e nem posso perder, tá certo? Nós trouxemos algo, irmãos, especial para vocês. Mas antes eu gostaria de saber, quem gosta de ganhar presente, levanta a mão. Só metade da igreja levantou. Os outros, então, eu entendo que não gostam de ganhar presente, certo? Ou não? Ou todo mundo gosta? Todo mundo gosta? Então, quem quer ganhar um presente, levanta a mão. Ok. Os diáconos vão distribuir para vocês aí umas fichinhas. Eu só vou pedir duas coisas para vocês. Que coloquem o seu nome e o seu telefone. É isso que vai estar envolvido o seu presente. Tá certo? No final eu vou dizer. Tá bom? É algo importante, não precisa você se levantar, ele vai entregar, tá certo? Não é para as crianças, ainda não, tá? É só para acima de 18 anos. Então você vai colocar o seu nome e o seu telefone apenas depois, no final eu vou explicar o porquê isso aí, tá ok? Como aqui o irmão Valdir mencionou, irmãos, eu cuido da área de publicações dos comportadores efetivos aqui do campo. A divisão criou um projeto chamado Consultor de Saúde da Família. É um programa para poder auxiliar as pessoas, né, a mudar hábitos, o estilo de vida e poder ajudar. Então são profissionais da área de saúde, pessoas que são formadas, têm formação na área de saúde, que decidiram fazer da sua profissão seu ministério. Dentre esses que vos fala, eu também sou formado na área de saúde, sou professor de educação física. E aqui também há algumas pessoas que decidiram fazer da sua profissão seu ministério. E eu gostaria de pedir a essas pessoas que ficassem de pé. São os consultores de saúde aqui da região de Goiânia. Por favor, aqueles que vieram se coloquem em pé. Ali, dois, o Gésia da Alvina, né? O Arley e o Davi, que foi batizado nessa igreja, né, Davi? E cadê a doutora Márcia? Ali. Tá? Então, são profissionais da área de saúde que estão envolvidos em todo esse contexto, todo esse trabalho. Obrigado pela presença de vocês, tá? Depois vocês vão conhecer eles melhor, tá ok? Irmãos, quantos querem ir para o céu? Levante a mão. Pergunta, né? Essa é uma pergunta bem óbvia, né? Agora eu pergunto, quantos estão dispostos a sacrificar tudo para ir para o céu? Levante a mão. Todo mundo? Ok. Eu trouxe um vídeo bem especial.
É um videozinho rápido, tá? Depois eu vou contextualizar ele para você. Vou pedir para ele que solte o vídeo. Eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, você vai entender o que eu vou falar aqui, tá certo? Antes de nós entrarmos dentro do nosso sermão propriamente dito. Pode soltar o videozinho aí, por favor? CT de Cotia, o orgulho do São Paulo Futebol Clube. É o mais desenvolvido centro de formação de atletas da América Latina, que faz inveja a muita estrutura de time profissional no mundo. Não por acaso, foi escolhido para ser a casa da Colômbia durante a Copa do Mundo de 2014. Quero que você preste muita atenção nas falas. Mas cobra. Os meninos alojados, a partir dos 14 anos, vivem uma rotina quase militar. Tem horário para tudo. Comer, treinar, estudar. A saída do CT é super rigorosa. Para virar jogador profissional, eles não vivem a rotina comum de um adolescente. E às vezes a gente deixa de lado um pouco a família só para ficar centrado aqui dentro de São Paulo. É uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas a gente arrisca do mesmo jeito porque a gente ama jogar futebol. Nessa adolescência, assim, nessa fase que eu fiquei aqui, muitos amigos meus falaram, a gente tá saindo agora, vamos não sei o quê, curtir uma festa, um rolezinho, uma baladinha. E às vezes tem que abrir mão disso aí, né? Você tem que perder porque no outro dia tem jogo, tem treino, então você tem que ficar no quarto, alojado. Até de namoro, assim, às vezes, você tem que dar uma segurada, é uma coisa meio complicada, mas se você quer chegar um dia, você tem que abrir mão mesmo. O que os povos pensam é que jogador de futebol já tá feito na vida, né? Como nós na base, todo mundo pensa na sociedade, ele já tá feito, não sei o que, mas não é isso. É o que a gente é, porque eles estão lá e não sabem o que a gente está passando aqui, né? Ok, pode jogar o slide para mim? E abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 fala o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, você deve estar se perguntando, o que tem a ver, o Fabiano ter trazido, negócio de futebol, de time, de centro de treinamento, o que tem a ver com a mensagem hoje? Não é para alegar São Paulinos, muito menos corintianos, palmeirenses, mensagem não tem nada a ver com isso. Apenas utilizei isso como um exemplo para nós. Esse vídeo me foi enviado e eu falei, puxa, isso não pode deixar passar. Veja, ali você vê jovens até 16, 17 anos, que sacrificam sua vida, sacrificam viver de forma, né, como se diz aí, curtir os prazeres do mundo, porque eles têm um objetivo. Qual é o objetivo deles? Qual que é o objetivo deles? Se tornarem jogador de futebol profissional. Porque qual é o sonho? Ser famoso e ganhar muito dinheiro. Agora, esse é o sonho. E mesmo assim eles sacrificam tudo, sabendo que pode ser que não dê certo deles se tornarem jogadores de futebol. Sim ou não? Alguns deles mencionou isso. A gente arrisca, não sabe se vai dar certo ou não. E realmente, o futebol, nem todo mundo se dá bem. Eu fui jogador de futebol profissional em Recife. Decidi parar, não porque não tive sorte, mas antes que acontecesse eu preferi estudar. Falei, eu vou estudar porque isso é mais certo para a minha vida. Então joguei profissionalmente por um bom tempo. E hoje, o que nós temos, irmãos, à nossa disposição? Cada um de nós temos profissões e realizamos sonhos. Agora eu pergunto, qual é o maior sonho do cristão? É ir para onde? Isso dá certo ou vai dar errado? Vai dar certo. Há alguma possibilidade de dar errado? Há alguma possibilidade de dar errado? Deixa eu mudar a pergunta. Há alguma possibilidade de dar errado, de Jesus não vir a essa terra? Então isso nos mostra que é certo o quê? A sua vinda. Então aqui está o principal objetivo, irmãos. Quando nós olhamos para as pessoas lá fora e vemos que as pessoas têm objetivos para as suas vidas.
como cristãos, será que temos tido o mesmo objetivo, o mesmo desejo e anseio como as pessoas se dedicam para as coisas do mundo, para as coisas temporais? Será que nós, como cristãos, estamos tendo o mesmo objetivo e o mesmo foco que eles estão tendo para o sonho deles, para realizar o sonho dele? O nosso sonho é ir para o céu. Agora, será que estamos nos sacrificando da mesma forma como eles estão abrindo mão de coisas particulares dele, vida de aproveitar, são jovens, de ir para a balada, de namorar, tudo, abrir mão disso para poder realizar os seus sonhos? Será que nós temos um alvo que é ir para o céu? Será que nós também estamos fazendo a mesma escolha de abrirmos mãos de coisas que vão nos tirar no reino de Deus para nos dedicarmos e sacrificarmos nossa vida por Jesus para poder um dia estar no céu com Ele? Por isso que aqui Romanos menciona: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como o quê? Sacrifício vivo, porque isto é o culto racional. Quando nós mencionamos, irmãos, sobre saúde, a saúde não é uma questão de você ter a pele bonita, né, vai morrer com mais de 100 anos, não é esse o propósito. A questão da saúde, ela está relacionada à adoração. Agora, por um longo tempo, irmãos, dentro da igreja nós tivemos diversos problemas. Por quê? Alguns que não comem carne criticam os que comem, e os que comem carne criticam quem não come. Mensagem de saúde, irmãos, não está relacionada com carne. Mensagem de saúde está relacionada com 8 princípios de vida, são os 8 remédios naturais. E nós, tão conhecedores, apenas nos baseamos dentro da carne. E ficamos nisso e achamos que isso é o ponto principal de reforma de saúde. Estamos completamente equivocados, irmãos. Porque o estilo de vida é muito mais amplo do que carne. E aí nós ficamos numa rixa dentro da igreja dessa forma. Pontos pequenos não levam em consideração. Há muitos irmãos, eu vejo criticar pessoas que comem carne, mas eles não comem carne, mas se empanturram nas massas. E é muito pior quando você vai para o Espírito de Profecia, ele fala que o açúcar faz muito mais mal do que a carne. Falta um pouco de equilíbrio, irmãos, e o diabo sempre trabalha dessa forma, leva para um extremo ou para o outro extremo. Cristo deixa você no centro porque você tem equilíbrio. Ora, veja, por isso que é necessário equilíbrio, irmãos, porque Cristo dá o centro, dá o equilíbrio para você saber cada momento e cada coisa. Imagina uma pessoa que mora na África, um adventista que mora na África. Me fala, como é que ele vai ser um vegetariano? Já pensou nisso? Uma pessoa pobrezinha lá que não tem nem nada o que comer, como que ele vai ser vegetariano, irmãos? Aí quer dizer, não vai entrar no reino de Deus por causa disso? Então, irmãos, é necessário equilíbrio. Por isso que eu preciso ir a Cristo, porque Cristo me dá o equilíbrio devido para eu poder não criticar, não condenar, mas ajudá-lo, a orientá-lo. E esse é o ponto que muitas vezes nós falhamos. Falta de orientação, por isso que a Bíblia menciona, meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Então é necessário, irmãos, estarmos atentos, porque nós vivemos um contexto em que a volta de Jesus está às portas, irmãos. Nós estamos vivendo como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Isso não vai acontecer, irmãos. Muitos dos que estão aqui irão ver Jesus voltar. Isso eu tenho plena certeza e plena convicção, irmãos. Muitos dos que aqui estão irão ver Jesus voltar. Agora precisamos fazer como é mencionado. Eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, para que eu saiba qual seja o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A mensagem de saúde está relacionada com isso, irmãos, para que eu saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu pergunto, você tem certeza e você sabe, tem plena convicção qual é o plano de Deus para a sua vida? Veja, semana passada vocês passaram por um programa, Momentos a Sós com Cristo, onde aprenderam a desenvolver melhor seu relacionamento com Cristo, a falar com Ele, a ouvir falar. Eu pergunto, você sabe qual é o plano que Jesus tem para você? Você pode dizer com certeza, com convicção, falar, não, Jesus quer isso aqui para mim. Mas por que nós não temos? Porque isso dificulta, irmãos. Quando nós falamos de saúde, ela envolve todo, saúde emocional, espiritual, né, a física.
pensamento grego aqui fica dividindo as coisas, é tudo um só, o ser humano é um só ser, está envolvido tudo isso. Então por isso é necessário nós estarmos conscientes do momento em que estamos vivendo. Isso. Nós estamos inseridos dentro de onde? Do grande conflito. Você está inserido dentro do grande conflito. Nós, nessa ministração aqui, nós mostraremos para você as formas de Deus agir e como também o diabo age. Deus, ele age dando-nos o quê? Força, poder e que mais? Armadura. Agora, como que o diabo age? Com as astutas ciladas. Esse é o ponto. Aqui está a igreja de Deus. Ali o dragão, né? E a mulher vestida, né, de sol ali, simbolizando a igreja, por Deus, a igreja dos últimos dias, a igreja remanescente. Irmãos, eu não tenho dúvida. A igreja adventista do sétimo dia, essa é a igreja remanescente de Deus. Não quer dizer que todos que estão dentro da igreja adventista do sétimo dia serão salvos. Não quer dizer nada disso. Nós temos uma missão especial, assim como os judeus tiveram. Deus não anula, isso não quer dizer que lá fora não tem pessoas de Deus. Lá fora tem muitos cristãos filhos de Deus, que só esperarão um momento e ouvirão a voz de Deus falando: sai dela, povo meu. Deus tem muitas pessoas lá fora. Nós somos chamados para uma missão. Agora Deus tem os seus filhos esparramados em várias outras denominações. Não podemos ser exclusivistas, achar que só nós seremos salvos, irmãos. Existem vários textos onde Ellen White menciona sobre a nossa vida. Então por isso nós precisamos estar cientes do que está acontecendo e começar a se preparar, irmãos. Porque dentro desse contexto do grande conflito, eu e você estamos inseridos. Aqui está toda a história do pecado, né? Desde o início lá do Éden até a volta. Quanto tempo já tem se passado? O grande conflito. Tem uma frase interessante de um general chinês, Sun Tzu, tá? Ele escreveu um livro, A Arte da Guerra, né? E veja que frase interessante. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de quantas batalhas? De quantas batalhas, irmãos? 100, isso. Eu pedi a participação de vocês em alguns momentos. Ok. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você também sofrerá o quê? Uma derrota. Muito bem. E a terceira frase dele: se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, quantas batalhas você irá ganhar? Nenhuma. Veja, ele mencionou que se você conhece a você mesmo e conhece o inimigo, quantas batalhas você vai perder? Quantas batalhas? Nenhuma. Se você conhece a você e você conhece o inimigo, você não vai perder nenhuma batalha. Agora, se você conhece só você, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem você mesmo e nem o inimigo, quantas batalhas você vai ganhar? Irmãos, deixa eu lhes fazer uma pergunta. Será que Deus deixou o povo dele na ignorância? Deixou? Irmãos, e por que estamos perdendo tantas batalhas? Por que estamos perdendo tantas batalhas nas nossas vidas? Quando eu falo em batalhas, não estou falando de contexto da igreja em si, mas estou falando de forma individual. Porque nós não conhecemos nem a nós e nem o inimigo. Nós subestimamos o inimigo, irmãos. Nós vamos subestimar, nós não sabemos com quem estamos lidando. Uma mente brilhante não quer aqui exaltar o poder do diabo, mas nós também não podemos subestimar, porque nós não estamos lidando com qualquer pessoa. Cristo Jesus tem poder, e só pelo poder de Jesus podemos ser libertos da mão do diabo, irmãos. Agora nós não estamos nos preparando para isso, nós não estamos estudando, se preparando para isso. Por isso que Paulo fala, o culto racional, a adoração. Não só no nosso corpo como sacrifício, mas também no intelecto, a mudança do pensamento, renovação. Tudo isso é importante para a nossa vida, irmãos. Que é a mesma frase, eu quero que você guarde bem isso aí, essa frase. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer nenhuma batalha, porque você vai ganhar todas. E Deus deu essa condição para o seu povo nesses últimos dias para ganhar todas as batalhas. Jesus nos fez para ser o quê? Vencedores. Porque Ele venceu na cruz, irmãos. Então nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas o problema é que eu estou me tornando cada dia
um perdedor, porque estou negligenciando as orientações. Não estou passando tempo com Deus para que Ele me dirija, me oriente, eu comece a ser submisso à sua vontade. E aí eu vou perdendo. E aqui está o grande conflito, onde você está inserido. Veja, de um lado é Deus, do outro o diabo. Ou seremos o troféu de Deus para Ele nos pendurar na estante do seu reino, ou seremos o troféu do diabo para ser queimado, irmãos, para a eternidade. Você está inserido, não existe meio termo, não existe, irmãos, indeciso. Ou você pertence a Deus ou você pertence ao diabo. Neste mundo não existe meio termo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Você está ao centro deste grande conflito. Eu e você somos objeto de desejo ou de Deus ou de Satanás. Agora eu pergunto, de quem você quer ser objeto de desejo? De Deus ou de Satanás? É óbvio que você quer ser de Deus. Mas entenda que foi pago um preço para você poder ter a redenção, você ter a vida eterna, o sacrifício de Cristo. Ele não requer esforço, irmãos. Não precisamos mais lutar com isso, mas precisamos também ir a Cristo para que Ele nos oriente e possamos ser obedientes, irmãos. Então é necessário, o diabo trabalha justamente aqui com o homem, porque ele sabe que aí está todo o resultado, todo o sucesso dele. Veja que interessante, como que Deus planejou a organização da igreja para o tempo do fim, com uma obra muito especial, irmãos. Essa obra é chamada de a obra médico-missionária. Veja, como revelaremos a Cristo? Não conheço melhor modo do que lançar mão da obra médico-missionária, em associação com o ministério. Veja, qual era a obra que Cristo fazia, irmãos? Quando Cristo viveu nessa terra, o que Ele fazia com as pessoas? Curava, irmãos. Cristo atendia a necessidade das pessoas. Cristo não ia doutriná-las. Cristo atendia a necessidade, irmãos. E eu pergunto hoje, quantas pessoas estão doentes? Quantas? Muitas. Quantos de nós estamos revelando os remédios de Deus para a cura delas? Aí nós não fazemos isso, sabe quem faz? O diabo. E as pessoas são enganadas, irmãos. Porque nós temos uma luz que foi nos dado para este tempo, para aliviar a dor dos que estão sofrendo nos hospitais. Aí me aparece na televisão aqueles homens que se dizem pastores e começam a curar dor na barriga, dor nisso, dor de cabeça, e as pessoas ficam encantadas e vão aos pés desses homens. Estão sendo enganadas. Enquanto o povo de Deus está dormindo, não está usando os remédios de Deus. Veja, são os remédios de Deus, não é remédio do homem, porque os remédios de Deus é justamente para glorificar a Deus, para que as pessoas saibam que é Deus quem está fazendo a obra, irmãos. Por isso que Deus preparou e deu os 8 remédios naturais, que a igreja sabe de cor, é salteado. Quais são eles, irmãos? Ar puro. Vamos lá. Precisamos melhorar isso aí. Vamos fazer um exercíciozinho. 1, 2, 3. E primeiro. O que mais? Vamos lá, todo mundo. Ar, água, luz solar, descanso, exercício, alimentação, confiança em Deus, né? Abstinência de alimentos que fazem mal, que são maléficos, né? As drogas, tudo isso. São os remédios de Deus, irmãos, a qual Deus tem tanto apresentado. Agora, lembra que quando Jesus ia entrar em Jerusalém, o que os líderes religiosos falaram para ele? Que as pessoas estavam gritando, aclamando Jesus. O que eles falaram para Jesus? Pediu para que calassem. E Jesus falou bem assim, olha, se eles se calarem, eu posso até pedir para eles se calarem, mas se eles se calarem, as pedras vão clamar. Não adianta. Agora, irmãos, entenda bem, Deus deu a oportunidade para nós fazermos esta obra. E como nós estamos dormindo, Deus está usando o mundo para poder pregar os 8 remédios naturais. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, acho que em 2015, 2014, algumas mentes mais brilhantes do mundo se reuniram, mentes brilhantes do mundo, os homens mais inteligentes do mundo, para pensar em meios de poder solucionar o problema da humanidade. Porque hoje a saúde está se tornando um caos, eles não sabem mais o que fazer. E essas mentes brilhantes pensaram, e dentro de um tinha acho que era um indiano, um dos homens mais inteligentes, e eles
chegaram, irmãos, à seguinte conclusão: o único meio para eles poderem ajudar a humanidade, sabe qual é? Fazendo uso dos 8 remédios naturais. Isso não são pessoas cristãs, irmãos. Elas chegaram a essa conclusão de que a única forma de ajudar a humanidade a melhorar a saúde é utilizando os 8 remédios de Deus. Dentre eles, esse indiano falou bem assim, e dentre eles colocaram como tópico a confiança em Deus. Esse é o principal remédio. E sabem quem eles usaram para como uma inspiração? Ellen White. O mundo está pregando aquilo que nós deveríamos fazer, irmãos. Irmãos, hoje a gente trabalha muito em querer doutrinar as pessoas. Isso não é errado, você ensinar a Bíblia e estudar, mas precisamos atender às necessidades das pessoas. Deus te ensinou métodos e meios simples de você curar e amenizar a dor e o sofrimento, e que você vai ganhar o coração dessas pessoas quando você utilizar os 8 remédios. A união da obra cristã para o corpo e a alma é a verdadeira interpretação do Evangelho. Atenção, cuidado. Por isso que a obra de Cristo era curar as pessoas. Quando Cristo subiu aos céus, os discípulos faziam o mesmo trabalho, curava, atendia as necessidades. Lembra que quando Pedro estava passando, um rapaz o pediu dinheiro, e Pedro falou bem assim: olha, não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou, e em nome de Jesus levanta e anda. Esse é o poder de Deus, irmãos, que vai agora abrir e vai iluminar a igreja de Deus. O mundo verá. É por isso que precisamos associar a obra médica missionária. Para você ser um médico missionário, irmãos, não necessariamente você precisa fazer um curso de medicina. Se você tiver condições, faça, mas não necessariamente precisa. Mas você precisa ter conhecimento à luz do que Deus deixou para você. Estudar a palavra dele, as orientações por meio do seu profeta. É necessário, irmãos, tempo e dedicação. Só quando esses ramos da obra estiverem unidos, podemos esperar recolher os mais preciosos frutos para o Senhor. Carta, página 202, 1903. Olha só, lei física e a lei moral, tornar clara a lei natural e instar para que seja obedecida. Eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda do Senhor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se eu pegar uma pedra, jogar para cima e ficar embaixo dela, o que vai acontecer? Por que ela cai na minha cabeça? Tudo que sobe desce. Agora, irmãos, tudo que nós colocamos no nosso corpo vai ter consequências. A pedra, ela é na hora, é lógico, na hora. Agora, a saúde, irmãos, ela vai ser com o tempo. E veja como que está hoje o mundo. Isso não foi da noite para o dia, mas veja as gerações que vêm passando cada vez pior, cada vez mais débil e mais fraco. Então, por isso é a lei natural. Se os homens não obedecerem à lei natural, vão colher as consequências. É o que está acontecendo com o mundo. Não obedece à lei natural, está colhendo as consequências, porque nós temos um caos na saúde hoje, isso no mundo inteiro. E a lei física, a lei moral, ela é para preparar um povo para a vinda do Senhor. Aqui está o ataque e a estratégia de Satanás. Veja só que interessante. Trouxe um texto bem especial aqui. No livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 150, fala lá: Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce através de quê? De quê? Do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. O ser humano, ele vive em torno de comida. Qual foi a primeira tentação no Éden? Qual foi? Qual foi a tentação de Jesus? Depois de 40 dias, cansado, com fome, transformar as pedras em pães. Qual foi a de Daniel? Comida, irmãos. Agora o ser humano tem volta de comida. Você quer ver uma coisa? Bem simples. Quando nós vamos para o shopping, o que nós vamos fazer?
Quando nós fazemos um social, o que nós vamos fazer? Quando nós reunimos um pequeno grupo, o que nós temos que fazer? Todas essas coisas necessariamente precisa você comer? Precisa? Não. Mas o hábito, isso é muito forte. É por isso que Satanás ele tenta estimular de todas as formas possíveis o apetite. Porque ele sabe que uma vez que ele vencer o homem no apetite, as outras coisas serão fáceis para ele conseguir fazer o homem cair. É por isso que no livro Grande Conflito, Ellen White fala que o diabo não tem tanta resistência para fazer os filhos de Deus pecar. Ele não tem muita resistência. Aqui está as suas astutas ciladas. O uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde e tem influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando-lhe impossível apreciar as coisas eternas. Irmãos, a mensagem de saúde, ela não tem a ver para você ter um corpinho bonito, ter uma pele bonita, não tem nada, ela tem um objetivo primordial. Ela tem um objetivo primordial e você precisa saber nesta manhã qual que é. Eu vou chegar para você lá. Olha só, os que acariciam esses ídolos não podem retamente avaliar a salvação que Cristo operou por eles, mediante uma vida de abnegação, de constante sofrimento e vexame, entregando finalmente sua própria vida sem pecado para salvar o homem da morte iminente. E aí ele continua: por meio do uso de estimulantes, sofre todo o organismo. Os nervos ficam desequilibrados, o fígado doentio e em suas atividades a qualidade e a circulação do sangue são afetadas e a pele torna-se inativa e pálida. Também a mente é prejudicada. A influência imediata desses estimulantes é despertar no cérebro a indevida atividade, só para deixá-lo mais fraco e menos capaz de esforço. E aí segue aqui um outro texto. Agora, que posteriormente, né, ela teve outras visões, mas um dos livros que ela escreveu principais sobre saúde foi A Ciência do Bom Viver. E ela fala sobre as bebidas estimulantes, que todos nós já conhecemos, e aqui eu não preciso citar quais são, porque todos vocês já conhecem muito bem. Tá? E o outro texto dela, onde ela menciona sobre o café e o chá, né, são pecado, a condescendência prejudicial, que como outros males causa dano à alma. Agora, irmãos, aqui está um grande problema nosso. É porque algumas pessoas têm força moral na igreja e conseguem parar com algumas devidas coisas que são prejudiciais. Outras pessoas não têm força moral. Aí o que nós fazemos? Aquele que tem força moral, ele fala: olha, como é que fulano faz isso? Como é que faz isso? Como é que ele come isso? Não sei, começa a criticar, irmãos. Isso é uma obra de Satanás. A crítica é obra de Satanás. Entenda bem, se você começa a criticar o teu irmão, isso é obra de Satanás. Porque às vezes pode ser que a sua fraqueza não seja aquela, mas a sua fraqueza pode ser outra. E existem diversos vícios, irmãos, na igreja. Tem pessoas que têm vício no café, tem pessoas que têm vício no refrigerante, tem pessoas que têm vício na pornografia, tem pessoas que têm vícios no roubo, tem pessoas que têm vício no adultério, tudo isso. Agora, eu preciso ir a quem? Não é eu me martelar na minha cabeça, eu tenho que parar, não é esse o processo, irmãos. Vocês aprenderam aqui, vocês precisam ir a Cristo. Se você tem um vício, irmãos, vá a Cristo. Senhor, eu tenho esse vício, eu não consigo me libertar, eu não tenho força. Me ajuda, porque é para isso que Cristo morreu, para nos dar força, para nos ajudar, irmãos. Não pela sua própria força, não pela sua força moral. Lembra que Isaías fala que toda obra humana não passa de quê? Trapo de imundícia. Não adianta você fazer as coisas certinhas, porque isso não tem mérito nenhum, é o seu mérito, e Deus quer o mérito dele, é a obra do Espírito Santo trabalhando. Por isso que quando você vai a Cristo, Cristo ele tira o prazer por essas coisas, e você começa a sentir livre, aquilo não mais te prende, mas é porque você foi a Cristo. Então isso é uma obra dele, de transformação, de libertação do vício. Seja assim com a pornografia, seja assim com o adultério, seja assim com qualquer outra coisa, irmãos. É assim que Deus trabalha. Porque nós podemos ranger os dentes e falar: não, não vou mais pecar. Você passa 1, 2, 3, 4 meses, mas uma hora você vai cair. Porque a força moral ela é assim. E aqueles que têm força moral geralmente são assim. Eles conseguem, criticam, não agem com amor, com misericórdia, com compaixão. Quando Cristo faz a obra de libertação, irmãos, ele age com compaixão. Você se coloca no lugar do irmão e fala: irmão, vamos que eu vou te ajudar. Essa é uma obra de Deus.
Então, por isso é muito importante você entender que você precisa ir a Cristo para que Ele transforme a sua vida e tire os seus prazeres naquilo que é maléfico à sua saúde, para que isso não afete a sua adoração com Ele. E aqui começa o principal ponto, irmãos, da reforma de saúde por qual Deus nos deixou. Ali tem uma foto do cérebro. E veja, aqui são pesquisas, não são pesquisas tendenciosas de cristãos. Isso aqui são pesquisas, acho que de 1800 e pouco, pessoas que não eram cristãs. Eles estudaram devido a um caso que houve, né, de um rapaz chamado Phineas Gage. Ele vivia na França, ele construía vias férreas. E ele era um homem trabalhador, comprometido com a família, né, dedicado, ia à igreja. Pensa numa pessoa íntegra, era aquele homem. E um dia ele foi para o seu trabalho, e no seu trabalho houve uma explosão onde justamente ele estava trabalhando. E enquanto ele estava ali consertando, fazendo as vias férreas, uma barra de ferro na explosão, né, ela foi para cima dele, entrou aqui no lado, passou pelo olho e saiu no meio da testa. Uma barra de 90 centímetros por 2,5 milímetros de espessura, a barra. E com a explosão ela foi parar vários metros à frente. O que aconteceu? Ele não morreu, ele só perdeu a visão do olho esquerdo, mas continuou a vida. 13 anos depois ele veio a falecer, e estudaram o caso dele, porque após o acidente, o lobo frontal dele foi danificado. Então Phineas Gage, ele não mais se comprometia com a esposa, tinha várias mulheres agora. A esposa e a família muitas vezes pegavam ele na sarjeta, caído, e os amigos para levar para casa. Não tinha mais compromisso com a igreja, muito menos com o trabalho, não tinha mais responsabilidade nenhuma. Se tornou uma pessoa completamente imoral. Então, os cientistas começaram a estudar, né, viram que o lobo frontal, né, ele é o maior lobo do cérebro, é a sede do juízo, do raciocínio, do intelecto e da vontade, é o centro de controle do nosso ser. E eles estudaram e chegaram à seguinte conclusão: que pode haver fatores do nosso estilo de vida que danifiquem essa parte do cérebro e afetar a nossa vida por completo, afetar quem nós somos. Sim, existem fatores de vida que podem danificar o lobo frontal. Chegaram a essa conclusão. Agora, aqui está algumas coisas que danificam o lobo frontal. Mas antes eu quero mostrar para vocês uma coisa. O lobo frontal, ele é responsável por 3 áreas da nossa vida. Quais são elas? Toda a igreja, vamos lá, toda a igreja. Primeira, segunda, terceira. A vontade está relacionada com o domínio próprio. Dizer não, certo? A Bíblia nos ensina sobre o domínio próprio, sim ou não? A moralidade está relacionada sobre a sua forma de viver, a modéstia cristã. Dentro do cristianismo temos a moralidade. Fora, no mundo, nós temos o quê? O inverso disso. Qual que é o inverso da moralidade? Como que vocês estão vendo o mundo aí? E a outra etapa é o que? A vida espiritual, nosso relacionamento com Deus. Então aqui estamos. E aqui está algumas das coisas que danificam o lobo frontal. Se localiza aqui na nossa região da frente. Drogas ilegais, certos medicamentos, drogas legalizadas, álcool, cafeína e nicotina. Aqui está alguns dos medicamentos que afetam, tá? Vou citar alguns para vocês aqui: antiasmáticos, medicamentos para pressão sanguínea, tranquilizantes, antiulcerantes, anti-inflamatórios, analgésicos, antigripais e antialérgicos. Todos esses tipos de medicamentos, eles afetam o lobo frontal, irmãos. E isso é muito comum do ser humano fazer isso, começar a se automedicar. A minha sogra, ainda bem que minha esposa não está aqui, mas eu falo para ela sem problema nenhum. A minha sogra, ela, quando tem promoção em farmácia de medicamento, ela corre, irmãos, para poder comprar e deixar um estoque em casa. Chega lá, ela tem uma caixa de remédios. Ela não é adventista, né? A gente está procurando pouco a pouco ensinar os princípios, mas quando tem promoção em farmácia, ela corre para a farmácia e começa a comprar um monte de comprimido. Nem sabe para que sai, mas vai comprando e colocando na cestinha para poder ter em casa. Agora, irmãos, Deus deixou 8 remédios, irmãos, para curar, sabe qual doença? Todas. Não existe doença incurável para Deus, irmãos. Os 8 remédios são capazes de curar qualquer doença. Isso já é comprovado, irmãos. Quantas pessoas têm tido milagres aí?
só com os remédios de Deus. Isso nos mostra que é possível, irmãos, mas o que falta para o povo de Deus é conhecimento, é buscar informação, é se dedicar, passar a ter tempo e começar pouco a pouco a aplicar na sua vida. Reforma de saúde não é fazer tudo da noite para o dia, irmãos, não é assim. A reforma de saúde, ela é igual ao processo de santificação, ela vai levar a vida inteira. E você tem que começar a dar o primeiro passo e pouco a pouco você ir crescendo, não regredindo. Esse é o principal problema que nós vamos deixando. E aí é que vem, irmãos. O segredo da estratégia do inimigo é intemperança de qualquer espécie, embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. E esse é o texto que eu sempre me atenho a ele, irmãos. Porque você vai entender o porquê que Deus deixou uma mensagem de saúde para os nossos dias. Porque eu já vi muitos irmãos falando, mas não tem problema comer isso ou fazer isso, porque os discípulos faziam isso e aquilo. Irmãos, a mensagem de saúde não foi dada para os discípulos. A mensagem de saúde foi dada para nós, para o nosso tempo, para a nossa geração. Olha o tempo de pecado, olha a degradação do homem. Você quer ver uma coisa? Quantos metros tinha Adão? Volta de 4 metros. E a profecia menciona que Eva batia nos seus ombros. Quando a gente começa a estudar a profecia, lá menciona Patriarcas e Profetas o peso de Adão. 1 tonelada. Conseguia pegar, a força de Adão, ele tinha tamanha força que ele conseguia pegar o dobro do seu peso. Agora eu pergunto, eu vejo homens aí nas academias malhando, pega 400 quilos, já pega se matando. Aquilo ali para Adão é fichinha. Entendeu? Agora veja de lá para cá. Olha como nós estamos, irmãos. Você vê pessoas de todos os tipos. Porque a degradação do pecado fez isso com você. Agora veja esse texto. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com os homens e afetar-lhes a vida no recôndito. Irmãos, aqui está porque que Deus deixou uma reforma de saúde. Para que a sua mente esteja limpa, para quando Deus falar com você, você saiba discernir a voz de Deus. Uma vez que isso é danificado, irmãos, corta a sua ligação com o céu. Entenda bem isso que eu estou lhe dizendo, guarde bem isso. Uma vez que o lobo frontal está sendo danificado por você mesmo, você está cortando a sua ligação com o céu. Esse é o principal motivo, irmãos. Não é para você ter um corpinho saudável, isso ou aquilo. É porque Deus quer se comunicar com você, Deus quer te livrar da destruição eterna. E para Deus te livrar da destruição eterna, é necessário você estar com a sua mente limpa, para quando Ele falar com você, você saber. E aí você experimentar, irmãos, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou compartilhar aqui um testemunho especial, irmãos, com vocês. Aconteceu na minha vida. Em 2008 para 2009 eu estava viajando de Maceió para Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, onde eu morava. Estava eu, minha esposa, minha filha, com 1 ano de idade, e minha mãe. Rodamos cerca de 2.700 quilômetros. Eu saí numa quarta-feira, queria chegar na quinta-feira à noite no Mato Grosso do Sul. E no decorrer da estrada, eu atravessei a divisa de Bahia e Minas. Meu planejamento era dormir em Salinas, Minas Gerais. Era por volta de 9 horas da noite, minha mãe estava tensa no carro, porque não gostava de viajar à noite, e cada vez mais eu acelerava o carro para poder chegar mais rápido em Salinas, já estava perto ali. E, em um determinado momento, a pista tinha mais retas, era bem sinalizada, o asfalto era bom, tinha mais carretas, mas mais no meu sentido. E toda carreta que eu via, eu só olhava e podava, ia 180, 140. Olhava e passava, e ia embora. Até quando eu cheguei atrás de uma carreta, na hora que eu olhei, que eu vi que não vinha carro, na hora que eu fui ultrapassado, eu falei bem assim, não passe. Eu voltei o carro e fiquei atrás da carreta. E aí Deus falou bem assim, se afaste da carreta. Eu dei um pouco de espaço da carreta, quando dei um pouco de espaço, a carreta fez isso para fora da pista, voltou e encostou. Eu pisei no freio, quando joguei a luz alta, a carreta havia acabado de atropelar um boi que estava no meio da pista. Irmãos, é por isso que precisamos ter a nossa mente atenta. Você acha que muitos dos filhos de Deus, Deus não tenta livrar da morte?
Deus não tenta avisar. Mas o que acontece? A mente está o quê? Embotada, não tem percepção e não reconhece a voz de Deus. Aí acontece o pior, irmãos. Porque essa não foi uma única vez, foram várias vezes que Deus me livrou. E Deus depois me mostrou claramente que o diabo queria acabar com a minha vida. Não só a minha, mas a da minha família. Imagina um carrozinho pequeno a 130, 140 quando pega um boi. E não tinha só um boi, porque tinha um boi que a carreta pegou. Mas à frente já havia outro do outro lado da pista. Eram dois. Por isso, irmãos, que a irmã Watt fala, os nervos cerebrais é o único meio de comunicação entre você e o céu. Se você não priorizar isso, irmãos, a sua ligação com o céu será cortada. É por isso que eu trouxe aquele vídeo no começo do jovem. Veja, jovens sacrificam a sua vida, abrem mão de prazeres para poder realizar o seu sonho. Agora eu pergunto, irmãos, a gente fala que o nosso sonho é ir para o céu. Agora, será que nós estamos desejando o nosso sonho como esses jovens desejam ser um jogador profissional? O que é mais importante, ser um jogador profissional ou você estar no reino de Deus? Pois é, irmãos. Mas o que nós estamos fazendo para isso? Deus está despertando o seu povo, agora é a hora da igreja se levantar. Agora é a hora dos filhos de Deus brilharem como a luz do mundo. Essa é a hora, não vai ter mais outra hora. Deus está chamando você para se levantar hoje, não amanhã. Primeiro para você, para que Ele primeiro te salve. E por meio da sua salvação, Ele leva a salvação a outros. Esse é o principal objetivo, irmãos. E aqui eu já estou concluindo aqui apenas para vocês verem como funciona todo o sistema. Todos os órgãos estão ligados com o cérebro. E olha só essa frase aqui, guarde bem essa frase. O que você está plantando na cozinha hoje é o que vai colher amanhã no hospital. O que você planta na cozinha hoje é o que você vai colher amanhã no hospital. Eu trouxe uma história bem interessante. A imagem não está muito boa. Mas esse casal, eu comecei um trabalho com eles do consultor de saúde da família lá em Campo Grande. Ele é pastor de uma igreja evangélica. Quando eu cheguei para visitar, ele estava com 115 quilos. Estava pressão alta, a esposa depressiva, diabética. E fiz uma visita para eles, né? Acho que isso aqui foi 40 e poucos dias, já tinha perdido 9, 10 quilos, né? Ao todo os dois juntos tinha perdido quase 20 quilos, os dois juntos. Em 30 dias, 40 dias. Visitamos, fiz todo o processo de mudança de hábito e mostrei as nossas literaturas, irmãos. A esposa dele fez bem assim, ó. Abraçou, isso aqui não sai mais da minha cozinha. Quando eu cheguei lá, toda a alimentação dela era baseada dentro dos nossos princípios. O que aconteceu? 60 dias. A pressão dele normalizou, a diabetes dela normalizou, a depressão que ela estava começou a sumir, começaram a praticar exercícios dois, e essa é a última foto deles mais recente, a do meio. Ele perdeu mais de 20 quilos. Os pastores amigos dele de outra igreja têm ele como exemplo. Os pastores amigos dele pediu para que eu fosse na casa desses outros pastores, e eu fui. Ficaram impressionados com a mudança que teve na vida dele, só pelos nossos princípios, irmãos. Coisas tão simples, os milagres que Deus tem feito, irmãos. Aqui. Eu não preciso dizer para ele que eu sou adventista, porque quando eu cheguei lá depois, ele percebeu que era adventista sem mesmo falar. Porque a minha preocupação primeiro era atender a necessidade deles. Até hoje eles falam, puxa, que bênção, essa foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, irmãos. Veja, o mundo lá fora, irmãos, dão valor àquilo que nós temos. As mensagens são preciosas, não é só para nós, é para as pessoas lá fora. Enquanto muitos de nós não damos o devido valor para a mensagem de Deus, irmãos. É o mesmo que você pegar uma carta de alguém que te ama muito, que está distante de você, e você pega a carta, amassa e joga fora. É o que nós fazemos com as orientações de Deus, irmãos. Nós não somos salvos por ser vegetariano. Não leve em consideração isso, porque ninguém é salvo por ser vegetariano. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Nós somos salvos por Jesus. Vegetariano não é sinal de nada mais, irmãos. Não quer dizer se você é bom ou ruim. Existem pessoas, né, que são vegetarianas, que são estritamente más. Quer ver um exemplo delas? Hitler era vegetariano, mas veja o que esse homem fez. Então, ser vegetariano não quer dizer necessariamente que você é pessoa boa. Agora, eu também não estou dizendo aqui que não é importante você fazer essas coisas. Essas coisas são importantes, mas elas não são o primeiro lugar. O primeiro lugar é quem? Jesus. É Cristo, irmãos. É o seu relacionamento pessoal com Cristo.
E na sua vida de comunhão com Cristo, Ele vai te levar para uma reforma de saúde, é automático. Para você cuidar, porque o que mais Cristo quer é manter o relacionamento com você. Esse é o principal foco, irmãos, da reforma de saúde. Então é por isso que você precisa estar atento, irmãos. Agora também, não comece tudo da noite para o dia, vou fazer tudo de uma vez. Não é assim, é um processo, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque eu sei que a igreja, como um profissional de saúde, muitas pessoas vêm aqui na frente e falam de saúde. Aí prega, vai embora, e depois os irmãos como é que fica? E agora, como é que eu vou fazer? Você se vira. Irmãos, o programa que a divisão criou, chamado Consultor de Saúde da Família, a qual eu apresentei para vocês no começo, ele está justamente para ajudar primeiro o povo de Deus, a igreja de Deus. Nós, profissionais da área de saúde, queremos te ajudar. Por isso que você recebeu, nós queremos te dar um presente, irmãos. Por isso que você recebeu esse cupom. Porque amanhã os consultores estarão aqui para fazer avaliação com cada um de vocês. Aqueles que quiserem, ninguém é obrigado. Uma avaliação que ele vai fazer, irmão, só para vocês terem uma ideia. Uma avaliação que eles vão fazer no mercado custa em torno de 300 a 400 reais. Nós estamos dando, irmãos, essa avaliação para você. Então, quando nós saímos, todas as igrejas que nós saímos, irmãos, nós saímos com a nossa consciência tranquila, porque nós estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance. O que Deus está nos dando, nos abençoando, nós estamos podendo compartilhar isso com os irmãos. Para aqueles que querem realmente fazer a vontade de Deus e saberem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está à sua disposição. Então, eles estarão aqui atendendo na igreja, cada um de vocês que preencherem, colocarem o seu nome. Agora, a avaliação ela tem um critério, é para acima de 18 anos de idade. Porque eles vão ter vários processos que eles vão fazer com vocês lá. E depois eles têm programas de acompanhamento para poder te ajudar, para poder te monitorar e te auxiliar nesse processo, porque a gente sabe que não é fácil. Tem pessoas que precisam de um apoio, de uma motivação, estar pegando no pé para poder ajudá-lo. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Deus nos deu a formação, a capacitação para poder servir a igreja e o povo de Deus. Então está nas suas mãos o poder de escolha, se você quer ou não. O que é a única coisa que eu peço? Que você que está com a ficha, descarte e fique com a parte aí, a parte que é para colocar o seu nome, só coloque o seu nome e o seu telefone, porque eles vão te ligar à noite para começar a agendar os horários. Todos os atendimentos são com horários marcados. Agora eu peço uma coisa para você, irmão. Se você agendar, não falte, porque eles estão dedicando tempo, estão abrindo mão, deixando de atender outras pessoas para atender você. Então não falte. Temos passado em algumas igrejas aqui em Goiânia, irmãos. Eles, amanhã, vocês podem perguntar para eles quais são os testemunhos que ele tem de outros irmãos, o que está acontecendo na vida de outros irmãos, com a mudança no estilo de vida, com o acompanhamento deles. Vocês mesmos podem perguntar. Eu não preciso mencionar nenhum testemunho aqui, mas vocês verão o que Deus é capaz de fazer, como que Deus pode tornar a sua vida melhor, a sua comunicação com Deus, o seu tempo de dedicação e adoração a Deus. É por isso que nós estamos presenteando você. Você pode preencher. Lá no final estaremos lá recolhendo. Você não entrega no final esse papel para nós. Mas antes eu queria chamar a Fabrícia para que pudesse cantar um hino. Irmãos, eu sei que não é fácil. Mudanças. Precisamos quebrar algumas barreiras. Mas eu quero te animar com uma coisa. Jesus te oferece a força, o poder e a armadura. Se apegue em Jesus. Ele vai te dar as condições necessárias para você começar um processo. E você verá a bênção que isso proporcionará à sua vida, irmãos. Enquanto a Fabrícia canta, eu queria que você fechasse os seus olhos, falasse para Deus agora: Senhor, me ajuda, tu sabes. Confesse para Ele, fale as suas fraquezas, as suas dificuldades, os seus vícios que você tem, os hábitos errados. Fale para Ele agora e peça a Ele para te ajudar, porque eu tenho certeza que em nome de Jesus, irmãos, você sairá vencedor. E hoje começou a sua vitória. Deus te abençoe. Eu não sou melhor que ninguém,
nem mereço o amor de Deus, mas onde quer que estiver, seu perdão vem me envolver, só por sua graça e poder eu entendo o que fazer. Vivo não mais eu, Jesus habita em mim. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não tente passar a chance de aceitar a vida em Jesus, e as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Mesmo sem saber como orar, você pode encontrar a esperança e o louvor, a justiça no Senhor. Logo tudo irá passar, nosso tempo acabará. Vamos permitir que Cristo viva em nós. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, e as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, pois essa vida é vida eterna. Basta se entregar a Jesus. Amém. Fique de pé. Eu sei que esse distrito tem um desafio, né? Um semestre de um desafio de mudanças. Mas tudo é progressivo na nossa vida. Esse quem vos fala também tem lutas e desafios. Não consegui, mas estou num processo, pouco a pouco. Mas eu sei que o Senhor me dará a vitória. E eu sei que também o Senhor dará a vitória a você. Tenha confiança. Deus vai conduzir a sua vida. Deus vai pegar a sua mão e vai te levar rumo a Canaã celestial. Mas esteja preparado para o que Ele vai fazer com a sua vida. Feche os seus olhos. Santo Deus e bom Pai, queremos aqui de uma forma muito especial, como a tua igreja e o teu povo, pedir perdão por muitas vezes, Senhor, negligenciar a tua voz, por muitas vezes sermos incrédulos, Senhor. Perdoe-nos por isso, por às vezes alimentar apenas o nosso desejo, a nossa vontade e rejeitar a tua, Senhor. Somos miseráveis, pecadores, fracos, Senhor, mas queremos segurar firmes na mão de Cristo Jesus, para que Ele nos ajude, Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguiremos vencer. E não há nenhum mérito em nossas próprias obras, Senhor. Mas queremos honrar, queremos glorificar o nome de Cristo Jesus, para que possamos testemunhar ao mundo as maravilhas que Ele fez em nossa vida, as transformações, as libertações, Senhor. E podermos assim, por meio das nossas vidas, testemunhar do amor de Jesus. Por favor, Senhor, dá-nos a vitória que estamos começando hoje, com os nossos desafios, os nossos planos que aqui foram traçados a Ti. Confessamos algumas coisas que precisamos abandonar, mas sabemos que
poder de Cristo Jesus, conseguiremos a vitória. E por isso nos agarraremos firmes em Cristo Jesus. Nos abençoa e nos despeça em paz agora para os nossos lares. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Irmãos, os diáconos darão a sequência na saída, tá? E vocês começarão por trás. Então você aguarde até chegar o momento onde você está sentado.